Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Andy Medrado e hoje no quadro Falando de Deus, nós vamos falar sobre a figueira estéril. Olha só, se você ainda não se inscreveu no meu canal, corre aqui, se inscreve e já faz um ACC. Assiste, curte, compartilha. Mas se já se inscreveu, aperta o sininho de notificação. A paz do Senhor a você que está me assistindo no seu carro, na sua casa, no escritório. Às vezes se você parou para almoçar ou para tomar um café, que o Senhor derrame bênçãos em sua vida, que derrame a paz que excede todo o entendimento. Vamos falar hoje de uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, do versículo 18 ao 22. E essa passagem diz que quando Jesus voltava para a cidade, ele teve fome. Ele viu uma figueira, foi até essa figueira e ele não encontrou frutos, ele só encontrou folhas. Então Jesus, ele fala para a figueira, nunca mais dê frutos. E aí a figueira secou. E aí os discípulos ficaram espantados e perguntaram a Jesus, como é que essa figueira secou tão rápido? Então Jesus disse para os discípulos, olha, se vocês tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer o mesmo que eu fiz. Farão com a figueira, farão a mesma coisa que eu fiz com a figueira. E vocês também poderão dizer ao monte, olha só, você pode dizer ao monte para levantar-se e atirar-se ao mar. E isso acontecerá. Jesus disse tudo, disse que eles, tudo que eles pedissem em oração. E se eles crerem, eles iriam receber. Jesus essa noite diz assim para você, olha só, tudo que você me pedir em oração, se você crer, você irá receber. E essa passagem me chamou muita atenção, porque pela primeira vez eu vejo Jesus, de certa forma, amaldiçoar ao invés de abençoar. E ao lermos esses versículos, nós podemos tirar conclusões precipitadas, mas se nós analisarmos muito bem, no início do capítulo 21, diz que era domingo de Ramos, e Jesus ele entra em Jerusalém, ele é recebido pelo povo de uma maneira calorosa, com ramos, dizendo para ele, Hosana, louvado seja o Senhor. Quando Jesus entra na cidade e o povo recepciona daquela maneira tão calorosa, isso gera ciúmes para os fariseus. Os fariseus começam a olhar para Jesus com ciúmes, porque o povo não recebia os fariseus daquela forma. E depois Jesus ele entra no templo, ele expulsa os mercadores, porque ao invés dos mercadores estarem orando e adorando ao Senhor, eles estavam fazendo comércio. Jesus então ele efetua curas no templo, mas os fariseus continuam olhando para ele. Então Jesus vai para Betânia, dorme lá e no dia seguinte ele vai para Jerusalém. Mas ele tem fome e aí ele avista uma figueira ao longe. Aquela figueira estava à beira do caminho. Eu queria fazer um parênteses aqui, queria falar um pouquinho da figueira, da figura da figueira. Por que Jesus escolhe a figueira dentre outras espécies? A figueira ela era fonte de alimento naquela região. E é uma fruta que sacia a fome. É uma fruta muito tradicional. E ela, ao comer, sacia a fome. E por isso havia tantas árvores dessa fruta. E essas árvores eram espalhadas em todos os lugares. A figueira é uma árvore diferente das outras, porque primeiro ela dá os frutos, primeiro ela dá os figos, depois é que abrem as folhas. E quando uma figueira está cheia de folhas, com certeza ela vai estar cheia de figos. Mas naquela situação, aquela figueira não tinha figos, somente folhas. Jesus aqui está comparando a figueira com Israel.
A árvore, com suas folhas, aparentava ter frutos. Quem olhava para aquela árvore achava, nossa, está abarrotada de frutos. E Israel era da mesma forma. Quem olhava para os fariseus, aparentava que os fariseus davam frutos, mas os fariseus eram cheios de hipocrisia. A figueira era uma árvore de aparência, de fachada, da mesma forma que eram os fariseus. Quando Jesus ele não encontra frutos naquela árvore, ele diz assim, nunca mais nasça fruto em ti. Em outras palavras, ele estava dizendo, não quero que as pessoas tenham apenas fachada. Isso não me agrada. Eu não gosto de propaganda enganosa. Eu não olho a aparência de vocês. Eu olho sim o coração de vocês. Existem pessoas que realmente são lindas, perfeitas como a figueira. E aí você procura essa pessoa, começa a ter uma amizade com essa pessoa e você percebe que ela não tem conteúdo, que é somente aparência. Como acontece, sabe, quando você pega aquela maçã bonita, aquela maçã que até brilha, e aí de repente você dá aquela mordida e aquela maçã está estragada? Isso é muito ruim. Mesma coisa com as pessoas. Às vezes você olha para aquela pessoa, ela é linda, mas a hora que você vai ter uma amizade com ela, você percebe que ela não é nada daquilo. Então aquela figueira estava fazendo uma propaganda enganosa dela, sabe? Estava falando assim, olha para mim, eu sou linda. Então ela atraía as pessoas. Olha só, eu sou a árvore mais bonita da redondeza. Mas quando você chegava perto daquela figueira e procurava frutos nela, ela não tinha nada. Aquela figueira tinha tudo para dar certo. Ela estava à beira do caminho, ela tinha folhas. E ela era tão bonita porque o solo dela era muito bom. Ela era bonita, estava à beira do caminho, tinha sol, o solo era bom, então por que ela não dava frutos? Muitas vezes nós temos boas folhagens, estamos sendo preparados e revestidos. O Senhor está nos guiando, Ele está nos alimentando, estamos num solo bom, as nossas raízes estão começando a ficar firmes. Mas quando nos é dado a oportunidade de dar frutos, nós não damos. Nós ficamos com vergonha ou não temos a intenção de dar frutos. Vamos pedir hoje ao Senhor para que Ele nos ensine como dar fruto. Vamos pedir a Ele para nos dar coragem, determinação, ousadia para seguirmos em frente. Jesus quer que tenhamos fé em Suas palavras. E ele diz lá, olha, e tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Isso daqui não sou eu que eu estou falando, é Jesus que está afirmando, olha, tudo que pedirdes em oração, crendo recebereis. Você gostaria de ser usado por Jesus? Você gostaria de dar frutos? Já pensou no final de nossa vida? Nós olharmos para trás, olharmos para tudo aquilo que a gente fez e perceber que nós nunca demos frutos. A religiosidade dos fariseus era enorme. Eles eram movidos por interesses pessoais, totalmente distantes de Deus. Aquela figueira sem frutos era como os fariseus. Tinha muitas folhas que atraíam os famintos, mas não saciava a fome, porque não tinha frutos. E o sistema religioso daquela época dava status, dava regalias, dava fama, dava comodidade, mas não dava frutos. Eles eram movidos por interesses pessoais. Mas para Cristo não bastava dar sombra, era preciso dar frutos. O pecado da figueira não foi ter feito algo ruim. O pecado da figueira foi não ter feito nada de bom. Jesus, ele nos quer dando frutos. Ele nos quer
com atitude, Ele espera muito mais de nós. Não basta sermos cristãos aparentemente certinhos. Precisamos sim produzir frutos. Dar frutos, sermos usados por Deus é um processo longo, é um processo que acontece em toda a nossa vida. Não podemos ficar paralisados, não. Precisamos usar os nossos dons, precisamos ser usados por Deus onde quer que nós estejamos. Não podemos ser como a figueira, que somente temos aquela aparência bonita, aquela aparência, sabemos a Bíblia do começo ao fim, mas só para nós. Não damos frutos, não ajudamos as outras pessoas. Jesus quer que nós conheçamos a palavra de Deus e que nós damos frutos, que nós possamos ajudar as pessoas. Isso é dar frutos. É ter pessoas que foram beneficiadas pelo nosso conhecimento da palavra. Gostaria aqui de deixar como reflexão. Aliás, eu gostaria de fazer uma pergunta. Se Cristo voltasse hoje, que frutos Ele encontraria em você? O fruto e as obras de todo homem é o resultado daquilo que está do coração. Nessa noite nós vamos pedir sim ao Senhor que nos dê um coração como o dele, um coração disposto a ouvi-lo, um coração disposto a obedecê-lo, pois dessa forma, certamente, nós iremos dar bons frutos. E você, já falou de Deus hoje? Eu sou Andy Medrado. Todo final de mês tem um vídeo novo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, corre aqui, se inscreve e faz um ACC. Assiste, curte, compartilha. Mas se você já se inscreveu, ative o sininho de notificação. Grande beijo e até o próximo vídeo.